Bom dia, graça e paz. Me chamo Matinai, pastor da igreja Mudar a Vida para as Nações. E hoje, mais uma vez, estamos transmitindo ao vivo e a cores. Hoje, mais uma vez, da minha residência, da minha humilde residência. Eu quero agradecer a todos pela atenção, por estar vendo os vídeos. E quero incentivar vocês a mandarem suas dúvidas, entendeu? Em relação não só ao tema de hoje, como os estudos que nós temos feito, entendeu? Na quinta, na terça-feira e os cultos também no domingo e pela manhã. Bacana? A gente está vivendo momentos difíceis, às vezes, entendemos? E não se sabe onde vamos parar. Uma certeza nós temos que iremos para o céu, claro. Mas o que vai acontecer daqui para frente é uma incógnita, ninguém sabe. Apesar de que existem alguns gurus aí dizendo sobre o fim do mundo, sobre o Brasil vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, e tudo isso é balela. Porque, francamente, dizendo de uma forma bem tranquila, fácil de entender, nem o próprio Jesus sabe o dia que ele vai vir. Apenas o Pai sabe exatamente o dia e a hora. Mas ele não deu esse privilégio, entendeu, para meros humanos falarem abertamente. Ao contrário, na história da humanidade, a gente vê vários exemplos de pessoas que testemunharam, que falaram, que profetizaram, e de fato nunca aconteceu. Estamos vivendo hoje tempos difíceis, sim. Vamos passar por isso? Sim. Agora, a maneira que você encara isso é como vai determinar em que fim você vai chegar. O tema de hoje nós vamos falar sobre novo céu e nova terra. Acredito que alguns já conhecem. É um estudo que faz parte da escatologia bíblica. E hoje nós vamos divagar um pouquinho sobre nós entendemos um pouquinho desse projeto de Deus para a humanidade. Primeiramente, quero que, se você tiver possibilidade, abra tua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Ele fala o seguinte: prometi tirá-los da opressão do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, terra em que existe leite e mel em abundância. Só isso aqui. Então, nós começamos primeiramente falando de um projeto de Deus em relação ao povo de Israel a possuir a terra prometida. E como é essa terra prometida, né? Essa terra prometida, pelo que a Bíblia diz, nós vemos também em outras passagens, lá no livro de Josué, também onde ele fala sobre a terra que mana leite e mel, onde tem abundância, onde tem água, onde tem terra boa para plantar, enfim. Mas houve uma situação que mudou todo esse trajeto. E o que acontece? O pecado da desobediência de Adão e Eva afetaram toda a criação, incluindo a natureza. A consequência da queda trouxe prejuízo para a terra e recebeu uma sentença de juízo. A natureza de hoje, quando ele fala natureza, ele fala do homem e a natureza em si, aguardam a redenção, segundo a redenção que será instaurada por Deus no fim dos tempos. É onde vai ter novo céu e nova terra, para que pudéssemos viver. Paulo diz que, segundo o beneplácito, tomou a decisão de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aí vem a pergunta: o que significa novos céus e nova terra? Muita gente fica imaginando, né? Acreditando. Enfim, existem filmes, existe uma série de
histórias, né? Falando sobre esse momento, o que vai ser também no futuro. Tem gente que imagina que vai viver em planetas diferentes da Terra, que a Terra vai ser destruída, a gente vai ser transportado para um outro planeta, e etc, etc, etc. Mas o que significa novo céu e nova terra? No estágio final de todas as coisas. Queria que você também abrisse rapidinho para a gente ir entendendo um pouquinho isso aqui, processo. Abre tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, tá difícil aqui. Achei. Apocalipse 21. Aumenta o som aí do aparelho. Apocalipse 21. Aumenta o som aí. Versículo de 1 a 5 diz assim: Então vi uma nova terra e um novo céu, porque a primeira terra e o primeiro céu haviam desaparecido, e o mar já não existia mais. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus e vindo do céu. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva que vai se encontrar com seu noivo. Eu vi um alto brado que vinha do trono dizendo: Atenção! A morada de Deus agora está entre os homens, e ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles e será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. E aquele que estava sentado no trono diz: Veja, eu estou fazendo nova todas as coisas, porque o que eu lhe digo é verdadeiro e digno de confiança. Então aqui nós vemos, já começando, falando que, vemos que na história, a parte da redenção, ou seja, a história de novo, a história de como veio retratar a redenção em algumas etapas. Primeiro vemos a criação, em Gênesis 1 e 2. Ali, Deus colocou em contato, à prova, com o livre-arbítrio de escolha entre o bem e o mal, da qual receberam a ordem de não comer o fruto da árvore do bem e do mal no meio do jardim do Éden. Só que nós vemos que Adão e Eva cometeram o erro, né? E por aí por aí o que acontece? Entrou o pecado no mundo. Romanos, ele fala sobre o pecado. Vamos ver lá rapidinho, só para a gente poder já ir se habituando aqui. Romanos 5, ele fala assim: E esse momento do pecado trouxe trouxe prejuízo no geral. E aí esse problema passou, entendeu, a todos os homens. Romanos 5, versículo 8. Versículo 12 fala assim: Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Assim, o pecado já não existe. O pecado já não existia no mundo, antes mesmo do advento da lei. Mas não podia ser levado em conta, uma vez que a lei não fora dada. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que
aqueles que não pecaram como Adão, como ele desobedeceu a ordem de Deus. Na verdade, Adão era uma figura daquele que haveria de vir. Aí ele fala assim, no versículo 15, e também não há comparação entre o pecado do homem e o pecado e o perdão de Deus. Pois este único homem, Adão, trouxe a morte para muitos por meio do seu pecado. Porém, este outro homem, Jesus Cristo, trouxe perdão para muitos por meio da graça divina. E existe uma diferença entre a dádiva de Deus e o pecado de um só homem. Por um só pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva veio de muitos pecados e trouxe a justificação. O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos, porém, todos quantos receberam o presente divino da graça e a dádiva da justiça reinarão em vista por causa deste único homem, Jesus Cristo. Portanto, como o pecado de um único homem trouxe a condenação para todos, assim também o ato de justiça de um só resultou na justificação que traz vida a todas as pessoas. Portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? Então aqui nós vemos o primeiro momento em que houve, justamente por causa da entrada do pecado no mundo, nesse exato momento Deus decidiu mudar a história final da humanidade. A princípio, o que acontece? Como o homem já estava instalado na Terra, ele precisava então se desenvolver, ele precisava crescer, se multiplicar. E esse processo aconteceu. E nós vemos que depois da queda, foi o resultado da desobediência a Deus, a seguir seu próprio caminho, tomando suas próprias decisões, até então passa por esse processo. No segundo momento, nós vemos que a redenção é a parte da história, o propósito de redimir seu povo, ou seja, aqueles que são descendentes de Adão e que seriam libertos da culpa e da condenação eterna. Então, nesse momento aqui, estou só colocando para você o que seriam as etapas, para depois a gente dar prosseguimento. Logo em seguida, vem a quarta parte, que seria a restauração de tudo, para que pudéssemos então viver com Deus ali eternamente, em novo corpo, em um novo momento, em uma nova terra e assim por aí. Quando me refiro à restauração, é no sentido de que Deus vai trazer de volta o cosmos ao estado original, em que foi criado. Na verdade, não é que o mundo volta a ser o original. Esse mundo ele não vai voltar ao seu original, mas um estado superior ao do paraíso. Se Deus fosse simplesmente pegar essa terra aqui e modificar ela para que a gente pudesse viver melhor, era como se Deus estivesse se contradizendo. Então o que ele vai fazer? Ele vai restaurar, mas levar a um nível superior ao que vivemos hoje. Mais na frente você vai entender melhor do que eu estou falando agora. Quando Adão e Eva pecaram, Deus pronunciou uma maldição. Olha, por causa do pecado de vocês, por causa da desobediência de vocês, a terra será afligida. Veja só. Maldita é a terra por tua causa. O pecado de Adão não só prejudicou a raça humana, no sentido de humanos, mas ele também trouxe um desequilíbrio na natureza no geral. Tsunami, o que nós vemos hoje, tsunamis, né, que de alguns anos atrás, tsunami virou uma palavra bem conhecida. Mas o tsunami, os terremotos, maremotos, ou seja, a Terra está em convulsão. Se a gente for analisar, entendeu, exatamente, foi por causa da desobediência do homem. Porque no início, quando Deus criou o homem, Adão e Eva, o propósito de Deus era que essa família se multiplicasse para que a terra inteira fosse cheia de homens, vamos
colocar assim, de Adãos e Evas perfeitos. Adão e Eva, eles eram perfeitos em Deus. Mas por causa da desobediência de Deus, deles, eles perderam aquilo que era essencial de Deus e o homem. A Bíblia diz lá em Gênesis que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, eles deixaram de ter o essencial de Deus. Nós continuamos tendo a imagem. Nós continuamos só a imagem e semelhança. Só não somos iguais a Deus. Anteriormente, nós éramos quase que ímpares. E essa mudança aconteceu. Então, o que acontece? E o cosmos em geral foi atingido por causa disso. A natureza inteira foi atingida por causa da desobediência e do pecado de Adão. Por isso nós sofremos hoje as consequências do ato e da atitude deles lá no início, no Jardim do Éden. No final de tudo, quando tudo isso acontecer, é exatamente o que Deus vai fazer. Ele vai trazer restauração da criação, como falei antes, não será como era, mas será superior ao do paraíso. Tudo que vamos viver na nova terra, no novo céu, vai ser completamente do que vivemos hoje. Tudo que vemos hoje vai ser diferente. Mas na frente você vai entender melhor. Por exemplo, no paraíso, o homem tinha a possibilidade de pecar. Era uma variável. Significa que o homem podia pecar. Ou, se ele quisesse pecar, quando ele quisesse pecar, ele poderia fazer isso, porque ele está na terra. Esse novo momento aqui, ele tem essa condição. Tanto é que lá no Jardim do Éden, por exemplo, Adão e Eva podiam não aceitar a sugestão da serpente. Mas eles se sujeitaram e pecaram. E por que isso aconteceu? Porque foi livre. Nós, quando Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, nós, como seres humanos, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher. Só que o grande problema é que nossas escolhas, elas podem nos levar a fins que nós não queríamos. E por causa do pecado, a terra foi afligida de uma forma geral. Então, haveria a possibilidade de pecar. Mas no novo mundo, ou na nova terra, essa possibilidade não existe, não vai existir. Primeiro, porque o pecado já aconteceu. Segundo, ele produziu os seus efeitos, o que nós encontramos hoje. Quando eu falo efeitos, eu falo na humanidade. Por exemplo, o homem, quando ele foi criado, ele não foi criado para morrer de doença. Se a gente for olhar na história, a gente vai encontrar homens que viveram 600 anos, 700 anos, 900 e tantos anos, como é o caso de Matusalém. Então, a vida era prolongada. E por quê? Porque havia uma vida de qualidade diferente do que vivemos hoje, uma vida de qualidade melhor. Lá não tinha celular, né? Você não podia ficar o tempo todo lá no Facebook, no WhatsApp. Então, as pessoas dormiam mais cedo. A qualidade de vida era outra, o estilo de vida era outro. Então, eles tinham uma vida completamente diferente, eles viviam melhor. A alimentação deles era melhor. O estilo de vida deles era completamente diferente do que vivemos hoje. Então, o que acontece? E o pecado produziu esses efeitos. Hoje, criança às vezes, bebê recém-nascido já nasce com hipertensão, já nasce com problemas de coração, taquicardia, enfim. A comida que nós comemos hoje é fast food, entendeu? Comida rápida. O nosso organismo não processa isso adequadamente. Então, por isso que nós temos muita gente obesa. Enfim, e a natureza também foi atingida por causa disso. Os terremotos, a gente já viu, já comentei aqui, mas os terremotos, o maremoto, os tsunamis, enfim, tudo isso aí são produtos da ação do pecado de Adão e Eva lá no início. Aí você pergunta assim, mas espera aí, se Adão e Eva não tivessem pecado,
cometido o pecado lá no Jardim do Éden, cometido do fruto, alguns pensam que é maçã, né? Enfim, a terra seria como Deus a criou? Eu acredito que sim. Porque o que faz a mudança são as nossas atitudes. A atitude de Adão e Eva, eles não consultaram Deus. Eles se deixaram levar. É aquele velho probleminha. Você dá ouvidos a quem? Quem você está ouvindo? Às vezes, quem você está dando ouvido são pessoas que muitas vezes vão te levar para fora do padrão de Deus. Para fora, muitas vezes vão te levar assim, não, rapaz, para que negócio de igreja? Para que esse negócio de grupo familiar? Não, olha, vamos jogar bola, vamos sair, vamos nos divertir, vamos, cara, você tem que viver a sua vida. Só que para viver a sua vida você não precisa, sabe, encher a cara. Você não precisa encher a cara, você não precisa, sabe, encher suas veias de entorpecentes. Você não precisa passar as noites na rua, se divertindo, entre aspas, entendeu? Que você está gastando o seu tempo, você está perdendo o seu tempo, você está deixando de viver melhor. Deus não nos criou para isso, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ter uma vida de qualidade. E é isso que Ele nos oferece. Mas não vivemos a vida de qualidade porque nós não ouvimos o que Deus tem para nos dizer. Ouvimos os outros, mas não ouvimos a palavra de Deus, não ouvimos Deus, não ouvimos os líderes da nossa igreja, enfim, e queremos viver a vida da nossa maneira e por isso nós nos prejudicamos. Voltando aqui. Então, como eu falei, que não havia mais a possibilidade de pecar, que era uma variável. Primeiro porque o pecado já aconteceu, nós vimos e vemos constantemente os efeitos desse pecado, o pecado já foi vencido, julgado e consumado. Então, no novo céu e na nova terra, isso não vai ter. Mas se eu quiser uma mentirinha, não vai existir, porque lá vai ser tudo novo. Lá vai ser de acordo com o que Jesus propôs para nós, não vai ser de acordo conosco. Lá o pecado não vai entrar, lá não vai ter esse negócio. Aí nós vemos quais são as evidências bíblicas para demonstrar isso, que isso vai acontecer dessa maneira. Abre a tua Bíblia em Isaías 65, Isaías capítulo 65, versículo 17, diz assim: prestem atenção, criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas serão esquecidas, ninguém lembrará delas. Eis que vou criar novos céus e nova terra. As coisas passadas já não existem mais e você não vai se lembrar delas. O propósito de Deus é que a gente venha viver uma vida em plenitude. Em plenitude. O caótico hoje não será mais assim no futuro. As doenças, a violência, a morte, enfim, tudo será diferente. No novo céu e nova terra, essas coisas não vão acontecer. O profeta Isaías fala que no novo céu e nova terra, vai ser tão sublime, vai ser tão bom, tão maravilhoso, que as crianças vão poder brincar livremente, os velhos vão poder brincar livremente, as crianças vão, sabe, colocar a mão na cova da serpente, vão brincar com os animais. Aí você fala, mas hoje a gente brinca com os animais, sim, gatos, cachorros, mas os animais que ele se refere são animais que para nós hoje são perigosos, como a onça, os leões, os animais de grande porte. Nós vamos poder praticamente conviver com eles livremente, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. E por quê? Porque nós estamos vivendo em um novo ambiente criado por Deus.
se o pecado não tivesse entrado no mundo, na raça humana, na natureza da raça humana, lá no passado, hoje nós estaríamos vivendo em um mundo completamente diferente. A Bíblia diz lá nos Evangelhos que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o propósito de Deus. Ter vários Adãos, ter vários Evas, mas semelhantes e sem pecado. Jesus também falou sobre isso de maneira mais tranquila e indireta. E diferente, porque ele não comenta sobre todas aquelas imagens que Isaías menciona. Mateus 25, Jesus narra o julgamento da humanidade. Quando vier com seus anjos. Vamos lá. Vamos ver lá rapidinho. Mateus 25. Eu estou passando. Mateus capítulo 25. Onde ele fala sobre ele fala assim, versículo 31. Mas quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles à sua direita: venham, benditos de meu Pai, para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era estranho e vocês me convidaram para as suas casas, eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive doente e vocês cuidaram de mim, eu estive na prisão e vocês me visitaram. Então os justos responderão: quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos alguma coisa para beber? Ou como estranho, ou o socorremos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na prisão e o visitamos? E o rei lhe dirá: digo a verdade a vocês, quando vocês fizeram isso ao menor destes meus irmãos, estavam fazendo a mim. Então aqui nós vemos Jesus também retratando essa questão também de uma nova terra, de um novo momento que ele vai preparar. Porque, na verdade, ele já fala que já preparou, já está preparado, está pronto, aguardando simplesmente esse processo de redenção para que nós possamos entrar nessa terra de deleites e vida numa boa em Cristo Jesus. Quando vier os seus anjos, ele vai reinar juntamente, ele vai separar o joio do trigo e vai dizer: olha, vocês vão para o reino e vocês vão para o julgamento eterno. Nós vemos também lá em Romanos 8, versículo 18, Paulo também escreve. Romanos capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que ele nos dará mais tarde. Toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois toda a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação seja liberta da escravidão, da decadência em que se encontram e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Ou seja, Paulo também escreve aqui que haverá esse novo momento, haverá um novo céu, nova terra, novas expectativas. Então nós temos que estar atentos. Engraçado que quando ele fala aqui sobre
a decadência, né? Que nós vivemos em decadência, eu fico imaginando o que nós estamos vivendo hoje. Quando o que nós estamos vivendo hoje é bem estranho. Quem imaginava que um dia chegássemos a esse nível? Que um dia chegássemos a esse ponto? Sabe, de não poder sair, de não poder ir. A mulher gosta de shopping, né? O homem também gosta de dar uma passadinha no shopping. Mas quem imaginava um dia a gente não poder, sabe, sair, ir no shopping, ir numa loja, ir numa lanchonete, fazer um lanche com sua família? Quem imaginava que isso ia acontecer? Agora tudo isso está acontecendo porque a terra, ela está gemendo. Toda a criação geme. E se você for analisar, você pode mandar uma pergunta, pergunte depois, faça comentários, mande pergunta para a gente. A Terra hoje geme, tudo hoje está gemendo, o cosmos, na verdade, geme hoje por causa do pecado do homem. Olha só, uma atitude, olha só a consequência de uma atitude. Nós não sabemos, a Bíblia comenta sobre o fruto da desobediência, mas ele não fala se era maçã, se era um kiwi, se era uma goiaba, se era uma laranja, entendeu? Se era, enfim. Mas a atitude deles mudou a história da humanidade. Deixa eu perguntar para você. O que é que você está fazendo para mudar a sua vida? A história da sua vida. Porque nós temos sonhos. Eu tenho sonhos, eu tenho planos, você tem sonho, você tem plano, você planeja. Mas o que é que você pensa daqui a 5, 10 anos? Como é que você pode estar daqui a 10, 5, 10 anos? O que você imagina daqui a 5, 10 anos não se compara ao que Deus tem para você. O propósito de Deus, o projeto de Deus para você não tem, sabe, tudo que você imaginar é insignificante. Mas isso vai acontecer. Para que nós possamos vir a viver em um novo céu, uma nova terra, onde emana leite, mel, paz, segurança, vida tranquila. Doenças não vai ter mais, pecado não vai ter mais. Barzinho, a gente tem gente que tem raiva de barzinho, né? Mas barzinho não vai ter mais. Todas essas possibilidades que nós temos hoje de cometer erros, lá não vai haver. Lá só vai haver tudo o que pudermos desfrutar do melhor. Isso é o que Deus tem para a gente. Desde o início. Deus, quando nos criou o homem e mulher, Ele nos criou com uma finalidade de que pudéssemos viver uma vida em plenitude. Embora nós não estamos vivendo porque nós temos cometido erros. Os nossos pecados fazem diferença, fazem divisão ou nos separam de Deus. Está escrito em Isaías 59. Ele não está surdo nem seus braços cruzados para que não possa agir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. A gente só não experimenta o que Deus tem para nós porque nós somos muitas vezes estúpidos demais. Achamos que sabemos de tudo. Achamos que podemos fazer qualquer coisa, mas não podemos. Então o apóstolo Paulo descreve que a terra geme, o cosmos inteiro geme, no todo por causa dos efeitos do pecado de Adão e Eva. Por causa da atitude deles, toda a natureza no geral geme e geme muito por causa dessa atitude. O que tem a ver então, aí tem o desequilíbrio, né? No geral, né? Na terra em geral nós vemos hoje, né? Inundações gigantescas, queimadas imensas, entendeu? Pessoas que morrem, tremores de terra, enfim, tudo isso são efeitos da convulsão que a terra em si tem passado
desde a fundação do mundo, desde que o homem cometeu os seus erros. Então o que acontece? Nós estamos aguardando a volta de Cristo e dos ressurretos, aqueles que vão ressurgir, aqueles que vão, sabe, serem ressurretos dos mortos. Né? O que tem a ver, então, os ressurretos com a nova terra? O que tem isso a ver? É que quando isso acontecer, nós vamos ter corpos mortais, imortais. E eu vou dizer para você, a terra que nós vivemos hoje, ela é imprópria para isso. Ela não foi criada para isso. Ah, mas você disse que lá no início, se Adão não tivesse pecado, nós viveríamos uma vida numa terra completamente diferente do que vivemos hoje. Verdade. Mas isso é passado. O pecado de Adão e Eva trouxe essa consequência, por isso nós não podemos experimentar essa vida. Não podemos. Mas, quando os nossos corpos transformados, nós vamos poder viver nessa nova terra. Porque essa terra aqui, ela é completamente desequilibrada, inapropriada para pessoas ressurretas, pessoas novas, pessoas que são transformadas. E quando Cristo vier, haverá restauração e novos céus e nova terra. Vamos ler 2 Pedro 3. 2 Pedro 2 Pedro. Está aqui. 3. 2 Pedro 3, versículo 10. Se você achou, diz amém, porque eu achei e desachei nele. Segunda Pedro 3,10. Diz assim. Vamos ler o versículo 8, fala assim. Mas não se esqueçam disto, queridos irmãos e amigos. Para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um só dia. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim, mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém se perca. E está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. O dia do Senhor virá com toda certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão como um terrível estrondo, e os corpos celestes serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo quanto está nela serão queimados. Assim, já que tudo isso ao nosso redor se derreterá em vidas santas, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. Devemos aguardar ansiosamente aquele dia e apressá-lo, o dia em que os céus serão destruídos pelo fogo e os elementos e se derreterão e desaparecerão em chamas. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa divina de que novos céus e nova terra, depois de tudo isso, onde habita a justiça. O apóstolo Pedro aqui está falando novamente sobre a questão de novos céus e nova terra. Ele fala também sobre a purificação, que haverá fogo. E o que acontece? O fogo ele purifica tudo. O fogo ele purifica tudo. E ele, além de purificar, ele leva a essência. Ele traz nova essência. Quando ele fala que vai ser destruído, vai ser tudo queimado pelo fogo, ele fala quando ele fala dos elementos, ele fala dos elementos, que é água, fogo, terra e madeira. Tudo isso vai ser completamente destruído. Esses elementos não existirão mais. O processo de restauração vai acontecer, mas parece que é preciso o quê? Que seja purificado primeiro. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Aqui ele diz que Cristo vai vir, e quando vier,
vai acontecer a ressurreição dos mortos. A terra será totalmente desfeita, ela será restaurada. Por exemplo, alguns anos, alguns séculos atrás, houve uma catástrofe no passado, que foi o dilúvio. Posso colocar para você seguramente que foi um momento de limpeza da terra no geral. Mas naquele momento, a Bíblia diz que apenas Noé e seus filhos e os animais que ele separou foi que sobreviveram. O restante, todo mundo morreu. Hoje, que nós estamos aguardando, esse novo momento não vai vir por água, mas vai vir por fogo. Que é justamente para purificar tudo, queimar tudo e refazer de novo. E existem algumas divergências em relação à destruição. Alguns teólogos se referem que ou Jesus vai destruir e recriar tudo, ou se ele vai simplesmente restaurar tudo. Eu acredito que ele vai restaurar. Eu não acredito que ele vai aproveitar. Não, deixa eu aproveitar isso aqui porque isso aqui é bonito. Não, eu acho que ele vai restaurar tudo. É porque, na verdade, esse era o projeto dele desde o início. Nós, seres humanos, é que entramos no caminho errado e mudamos tudo. Então, ele tinha que criar um novo plano. Qual foi o novo plano? Trazer Jesus. Na verdade, se Adão e Eva não tivessem cometido o seu pecado lá no início, nada disso teria acontecido. Se eles não tivessem cometido o erro lá no início, Jesus não precisaria ter vindo para morrer pelo homem, para trazer um novo sentido, para dar um novo sentido à vida do homem. E para trazer essa nova vida. A nova vida, posso colocar assim, no âmbito geral da restauração, começa com a morte de Jesus. Jesus morreu, aniquilou o pecado, destruiu o pecado, destruiu todas as ordens ou todos os projetos de Satanás contra a minha vida e contra a sua, e nos deu a possibilidade de vivermos em uma nova vida, em uma nova terra, em um novo céu que Deus preparou para nós desde a fundação do mundo. E o que devemos fazer então? Tomar isso como pretexto para olhar os sinais. Tudo que tem acontecido hoje tem sido sinais. E se nós não atentarmos para isso, nós corremos um sério risco de não viver e nem ver os novos céus e a nova terra que Deus tem preparado para nós. Então, nós temos que estar atentos. E como eu falei, eu acredito que a restauração seria o projeto de Deus. Ele vai restaurar, e o fogo, como eu falei, ele purifica, ele altera os elementos. Daí vai surgir então um novo céu e nova terra. Como ele vai fazer? Falo para você de uma forma tranquila, sem medo de errar, não sei. Mas Deus sabe como fazer. Deus já tem tudo projetado. Já tem tudo planejado para fazer isso. Preciso que nós simplesmente tomemos a nossa parte. O que é? Obedecer a Deus. Pedir perdão por nossos pecados e então, a partir de agora, viver uma vida na presença de Deus. Viver uma vida completamente condizente com o que diz a Bíblia. Hoje nós estamos vivendo esse tempo com condições de desfrutarmos de tudo que temos de melhor. A família, os amigos, nós temos a presença de Deus. Tem quanto tempo que você não ora? Tem quanto tempo que você não fala com Deus? Tem quanto tempo que você não lê a Bíblia? Você não para um tempinho para você ler a Bíblia, ouvir Deus falar contigo? Nós precisamos disso. Deus, quando nos criou com o objetivo de sermos o seu representante legal na Terra. E para sermos representantes legais, nós temos que ter a insígnia, nós temos que ter andar debaixo da cobertura daquele que nos comissionou. Amém? E então, nós vemos isso vai acontecer. E quando acontecer o novo céu e a nova terra, ele vai fazer acontecer. E o que nós vemos isso, os profetas, né, Isaías, os apóstolos,
falando cada um deles na sua ideia clara, entendeu, do que Deus vai fazer, sobre o que Ele tem para fazer. Uma nova terra, um novo céu, onde vamos viver em liberdade, em paz, onde vamos viver em harmonia com o próximo, com os animais, com a natureza de uma forma geral. É preciso que a gente tenha ideia bem clara disso. Para a gente fechar, vamos ver Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21 diz assim. Vamos ler o versículo 24. 24 a 27. Ele fala assim: a luz dela iluminará as nações da terra, e os governantes do mundo virão trazer-lhe a sua glória. Os portões dela nunca se fecharão, pois ali não haverá noite, e a glória e a honra de todas as nações serão trazidos para ela. Nenhum mal será permitido nela, ninguém que seja imoral ou enganador, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. E aí, no versículo 22 do capítulo 12, ele continua relatando a vida como será na nova Jerusalém, ou a nova cidade. E é isso, meus irmãos. Eu queria comentar isso com vocês sobre essa possibilidade que vai acontecer, mas é preciso que a gente fique atento ao nosso redor. Deus chamou você com um propósito. Sabe, não desista desse propósito. Sabe, coloque sua vida diante de Deus. Entregue a sua vida a Deus. Peça perdão dos seus pecados. Deixe que Ele faça o que Ele planejou na sua vida. Tem pessoas que perguntam, mas os milagres só acontecem na vida de fulano. Só fulano que é abençoado. Não. É engano. Você não foi abençoado ainda, não recebeu o que Deus tem para você ainda, porque você tem visto com outros olhos. Quando você olhar para Deus e dizer, Deus, faz em mim o que tu queres fazer, Deus vai fazer com certeza e vai colocar no seu coração a certeza de que um dia você vai estar em um novo céu, em uma nova terra, vivendo e desfrutando de tudo que Deus tem de melhor para nós e para toda a humanidade. Meus irmãos, se tiverem dúvidas, se tiverem alguma pergunta, podem mandar para a gente vai estar esclarecendo e respondendo para vocês. Também se tiverem pedidos de oração, nós vamos estar também orando. Amém? Vamos terminar nesse momento, mas eu queria que nós estivéssemos orando pelos alvos da igreja. Os alvos da igreja são orados. Nós estamos orando pelo Brasil, no geral. No Brasil, nós estamos orando para que Deus possa trazer condições de médicos, cientistas desenvolver uma vacina que possa ser eficaz no combate ao Covid-19. Nós também estamos orando pelo presidente, pela família dele, pelos governantes no geral. Nós também estamos orando pelos missionários e agências missionárias. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos colocar nesse momento as nossas vidas na Tua presença e te pedir que o Senhor Deus esteja nos alcançando com a Tua graça, Pai. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Deus, que o Senhor nos lave com o sangue do Cordeiro. Senhor, eu quero te pedir, Pai, nesse momento, que o Senhor venha passando a alcançar os meus irmãos, Pai, onde eles estiverem, passando, vendo esse vídeo, que o Senhor possa alcançar e abençoá-los, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, nesse momento, pelo Brasil, pelo nosso país, que o Senhor venha ao encontro do nosso país, trazendo, Pai Santo, a Tua presença, trazendo controle, trazendo, Pai Santo, paz, segurança, trazendo, Senhor Jesus, cura para aquelas pessoas que precisam, Pai Santo, da cura, Pai Santo, do Covid. Senhor Deus, nós também te pedimos pelos médicos, pelos enfermeiros, que o Senhor guarde a vida deles, pelos cientistas, para que eles venham trazer, Pai Santo, descobrir uma vacina eficiente para combater, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai.
Cuida do nosso país, cuida da nossa nação, Deus. Pai, te pedimos também pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, Deus, abençoe a vida dele, guarde a vida dele, Pai. Guarde a sua família, guarde os seus filhos, guarde passando cada deputado, cada senador, cada governador, prefeito, vereador, cada secretaria que o Senhor guarde, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, nós estamos orando pelo Brasil, pelos nossos governantes, porque o Senhor nos mandou orar pelos nossos governantes, Pai. Nós queremos te pedir nessa noite, ou nessa manhã, que Deus abençoe e visite eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, também te pedimos pelos missionários, pelo Tiago lá em Moçambique, pela sua família, guarda a vida deles. Pelo Nelson, Pai Santo, também a sua família, que são nativos de Moçambique, mas também estão enfrentando dificuldade por causa do Evangelho. Deus guarda, protege a vida deles, Pai. Pai, também te pedimos pelos outros missionários, Pai Santo, que estão no campo missionário, desenvolvendo o trabalho missionário, Pai Santo, ali, ganhando almas, em nome do Senhor Jesus. Pai, te pedimos pelas agências missionárias. O Senhor, Deus, vem trazendo estrutura, condições, amparo, para que eles possam desenvolver esse trabalho, passando de uma forma eficiente, criativa e bem-sucedida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até agora. Continua, Pai Santo, nos abençoando, nos guardando, em nome de Jesus. Pai, também quero te pedir, passando pelo Hamilton, que está passando, eu acho que teve uma piora, Pai. Senhor Deus, vá ao encontro dele, Pai, em nome de Jesus. Visita a vida do Hamilton, visita a família dele, Pai. Traz ao Pai Santo consolo, traz paz, traz tranquilidade, Pai. Senhor Deus, e que ele possa voltar para a sua casa, para desfrutar do convívio da sua família ali, Pai Santo, em segurança, em liberdade, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, obrigado. Deus abençoe. Tenham um ótimo domingo. E na terça-feira vai continuar os estudos sobre a igreja. Na quinta-feira, um momento de oração. E nós estamos aí firme e forte. Deus abençoe. Até a próxima. Amém.